Convidamos o Dr. Max Igor Lopes, infectologista do Hospital das Clínicas da USP, para falar sobre este assunto com a gente. Doutor, boa tarde para o senhor, seja bem-vindo. Boa tarde, Kalina, boa tarde a todos. Vamos lá, doutor, como é que fica então a população que aguarda, inclusive, a segunda dose da AstraZeneca? Esse intervalo maior, né, por conta desta falta, pode provocar algum risco, de repente, na queda da imunidade? Então, isso gera bastante dúvida nas pessoas e muita preocupação, né? Em relação à vacina da AstraZeneca, a gente tem algumas informações que vão ajudar a entender melhor esse risco. Tem um trabalho recente que avaliou uma vacinação com uma segunda dose 48 semanas depois da primeira. E essa vacinação bem tardia, ela levou um aumento bem grande da quantidade de anticorpos, equivalente a uma terceira dose até. Então, com isso a gente entende que o espaçamento, ele não é prejudicial em relação à produção do anticorpo e à resposta dessa segunda dose. Por outro lado, essas pessoas, elas estão somente com uma dose, e esse é o risco, né? Pessoas com uma dose, elas estão menos protegidas, a segunda dose aumenta essa proteção. A gente sabe que a primeira dose, mesmo que eventualmente a pessoa não fique doente, ela tem mais risco de ter o vírus na garganta e transmitir, então ela é um elo de transmissão, isso é um risco eventualmente para os outros também, então não é uma situação adequada, né? Mas em termos de pensar que o atraso pode prejudicar com menor resposta, não. Aparentemente, se mudar alguma coisa, a resposta deve ser maior com um intervalo mais prolongado. Por outro lado, na época que a gente está, realmente a gente está notando no dia a dia um aumento do número de casos novamente. Havia uma redução até então, agora um aumento, casos em pessoas vacinadas, inclusive. A gente tem que lembrar que teve um feriado agora recente, que foi o primeiro feriado aí da abertura, muitas pessoas viajaram. As notícias que a gente viu é que isso era equivalente a um ano novo, de tanta gente se deslocando. Junto com as manifestações, tudo isso faz com que a expectativa é que haja um aumento das transmissões. A gente já está notando isso agora, e com essa proximidade maior das pessoas nessas datas, isso provavelmente vai levar a um aumento. Então, uma segunda dose de algumas pessoas, esse atraso, realmente prejudica em relação a essa preocupação do aumento da epidemia, né? Então, eu acho que o caminho, assim, a discussão é mais por aí. Doutor Max, Gabriel falando aqui, tudo bem? Oi, Gabriel. Doutor Max, substituir a segunda dose da AstraZeneca pela Pfizer é uma opção válida, apesar que a segunda dose da Pfizer, as doses da Pfizer também já estão faltando, né? Sim. Em termos de opção, sim, é uma opção válida, Gabriel. Existem estudos que utilizaram como segunda dose a dose da Pfizer em pessoas que tomaram AstraZeneca. A gente sabe que responde bem, às vezes, algumas vezes até melhor em termos de produção de anticorpo. Isso é importante que a gente saiba. Mas a grande discussão agora, e eu acho que a razão das pessoas não estarem se vacinando, é a falta das doses, né? A falta da vacina, que acho que é um problema ainda crônico que o Brasil não resolveu. E nesse momento, a dose da Pfizer, aí tudo tem uma lógica. Por que está faltando a da AstraZeneca? Está faltando porque a Fiocruz tem uma dificuldade de cumprir aquele cronograma inicial. E essa dificuldade passa em várias razões em relação à dificuldade de conseguir a IFA, que é o composto farmacológico que vai fazer a vacina. Então, esse atraso tem acontecido de forma recorrente na produção da Fiocruz, com um menor número de doses daquilo previsto. Em relação às vacinas da Pfizer, elas têm sido entregues dentro de um cronograma da mesma forma que foi apresentado. Então, isso não tem tido problema. Por outro lado, na medida em que você expandiu a vacina, e isso não era previsto tão no começo, para aquela faixa etária de 12 anos a 18, que é super importante vacinar, essas vacinas, nesse momento, estão um pouco reservadas para essa faixa etária. Esse grupo etário vacinando começa a ter maior disponibilidade de vacina da Pfizer. Então, a opção do governo vai ser de acordo com a vacina que tenha. Nesse momento, não existe também a vacina da Pfizer, porque ela está, como eu disse, direcionada para a faixa aí de 12 a 18 anos, que é a única vacina que pode ser usada nessa faixa etária, segundo a Anvisa, no Brasil. Mas essa vacinação ela vai acabar agora em setembro, em algum momento de setembro, e a partir desse momento eu acho que a situação vai regularizar, né? Então, toda essa dificuldade em relação à disponibilidade
de doses e falta em relação ao planejamento que a gente sofre ainda até agora. Doutor, o senhor falou sobre as últimas manifestações, também citou aí o feriadão prolongado, que eles estão fazendo aumentar o número de casos de Covid. Será que, a depender do resultado disso, né, desses fatores, alguns governos podem recuar nessa liberdade que deram? Por exemplo, o Rio de Janeiro já autorizou o queima de fogos em Copacabana, aquele grande Réveillon. Será que isso vai fazer com que os governos recuem dessas decisões de liberarem grandes eventos? É possível que haja uma revisão dessas expectativas. É óbvio que quando você está falando alguma coisa para dezembro, ainda tem um tempo razoável até lá, né? A expectativa é que, e o que a gente viu do ano passado, é que os casos aumentavam após os feriados e geralmente no intervalo aí de 10 a 14 dias. Então, o que a gente vai sentir vai ser agora para o final do mês. Agora, ninguém sabe, ninguém consegue prever exatamente qual que é o impacto disso, se isso vai ser muito, vai ser pouco, essa é a dúvida. Que vai ter um aumento, eu acho que eu não tenho dúvida que tem um aumento, a gente já está notando um aumento. Qual que é o tamanho desse aumento, qual que vai ser o impacto para a rede hospitalar e qual vai ser o impacto em relação ao número de hospitalização e óbito, isso não está previsto. Por isso que eu acho que é importante, de novo, chamar atenção para as pessoas, sabendo que está a epidemia num certo crescimento no país. Então, todas as medidas para evitar a transmissão agora, elas são válidas. Então, pessoas com sintomas, mesmo poucos, um pouco de dor no corpo, uma febre, uma dor de garganta, coisas inespecíficas no começo, ninguém consegue saber exatamente se está com Covid ou não. Preste mais atenção, não fique tão próximo de outras pessoas sem máscara, né? E tente fazer o teste precocemente. Lembrar que o teste de antígeno é disponível em várias drogarias, com preço relativamente acessível. Na rede pública também você tem bastante mais facilidade hoje de fazer o exame. Então, não demore a pensar que, de repente, você pode estar com Covid. Não, tome cuidado para não transmitir para outras pessoas. Com isso, a gente tenta um pouco quebrar o ciclo e evitar que a situação fique muito ruim. Mas, realmente, esse risco existe e pode ser que o Estado ou a Federação mude um pouco essa perspectiva de abertura. Mas eu acho que até dezembro a situação ainda pode piorar um pouco e melhorar. Então é difícil prever o que vai acontecer até dezembro. Mas no curto prazo podemos ter um certo retrocesso nessa abertura que a gente está tendo agora. Ok, sinal sempre alerta, né? Dr. Max Igor Lopes, infectologista do Hospital das Clínicas da USP. Muito obrigado pelos seus esclarecimentos aqui no Jovem Pan Agora. Uma boa tarde, um excelente final de semana. Eu que agradeço. Boa tarde a todos.